Estamos muito felizes com o Senhor, porque cremos que o Senhor está vivo e Ele está entre nós. Pois Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje já vimos aqui um jogral, onde os jovens mostraram que enquanto comemoramos a Páscoa, o mundo passa desapercebido pelo verdadeiro significado do Cordeiro Pascal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje estamos aqui reunidos. Também quero cumprimentar aos nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo pela internet. Sabemos que tem muitas pessoas, alguns amigos, parentes também estão nos assistindo. E cremos que Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Eu quero ler com os amados irmãos 2 textos bíblicos. O primeiro está no livro, ou melhor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 1, o versículo 42, o 43 e o versículo 44. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 42, 43 e 44. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. 45 ainda. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas pelo Senhor. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Que Deus, por meio de sua palavra, venha trazer algo do céu para os nossos corações. Hoje é culto da família e eu quero falar sobre a família mais importante da terra. Qual é a família mais importante da terra? De toda a história. Qual é? Alguém pode dar um grito aí do meio do auditório? João? A família de João Batista? Não. Quem pode dizer bem alto? É a família de Jesus. A família mais importante, a mais famosa, porém, talvez a mais contraditória. No capítulo de número 2, no versículo de número 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos
de muitos corações. Quando falamos da família de Jesus, talvez quiséssemos, por natureza, ser um dos seus irmãos. É possível que alguém desejasse ser a mãe do Salvador. Outros talvez desejassem ser José, o pai de Jesus. É provável que também todos nós, quem não desejaria ter vivido nos dias do maior mestre de toda a história, que percorreu a Galileia, fez muitos milagres, curou os enfermos, expulsou espíritos malignos, também deu vista aos cegos, libertou os oprimidos, multiplicou os pães e muitos milagres fez. Quem não queria fazer parte dos 12 discípulos de Jesus, ser destinado ao reino dos céus, assentar-se em 12 tronos para julgar Israel, e não só Israel, também o mundo. Todos nós gostaríamos de estar lá. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos esta mãe, Maria, uma jovenzinha, adolescente, saindo da adolescência, e de repente, diante dela aparece um anjo, e diz: salve agraciada, bendita, alegra-te mulher, porque bendita és tu entre as mulheres. Maria, você vai ficar grávida. Você vai conceber do Espírito Santo. E o que nascer de ti se chamará Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Maria, na maior inocência, pergunta ao anjo: Senhor, como se dará isto? Pois eu ainda não conheço varão. Quando observamos o grande milagre na vida de Maria, Maria está inserida numa comunidade patriarcal, altamente machista. As mulheres praticamente não tinham valor algum. As mulheres não podiam andar sozinhas pelas ruas. Poderiam ser alvo de assédio, poderiam ser estupradas e ainda levavam a culpa. Nesta comunidade chamada Nazaré, uma pequena comunidade, uma pequena vila, uma pequena aldeia, de 200 a 400 habitantes, os que mais exageram chegam a 1.200 ou a 1.400 habitantes. Desprezada na Galileia, insignificante na Palestina, sem nenhum valor, até porque diziam que dela não havia saído nenhum profeta. Neste vilarejo, um dia, Maria tem que se apresentar a esta comunidade e dizer: eu estou grávida. A primeira pergunta, obviamente, seria: quem é o pai desta criança? Maria, na sua inocência, diria assim: apareceu um anjo do Senhor e disse: salve agraciada, você é bendita entre as mulheres, o
o que você vai conceber é do Espírito Santo. Se nós estivéssemos em Nazaré e ouvíssemos o testemunho desta jovem Maria, uma jovem pobre, uma jovem de família muito humilde, provavelmente, como a maioria dos habitantes da Palestina, analfabeta. 93 a 97% dos habitantes da Palestina eram analfabetos. Esta jovem diz: eu estou grávida. Os rumores devem ter começado. Quem é o pai desta criança? E a notícia chega ao seu noivo na cidade de Belém. E José, convicto, amava Maria, disse: não, eu também não sou o pai desta criança, mas eu vou fugir. Desta família tão pobre, já socialmente com os problemas tão graves, nasce Jesus, o nosso Salvador. Desta família, Jesus cresce, se desenvolve, trabalha com seu pai adotivo José. Não tão longe de Nazaré, havia uma outra cidade, uma cidade já famosa, apesar de que seu nome não tem na Bíblia, uma cidade chamada Séforis, helenizada. Havia um teatro construído por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, para 4.500 pessoas, outros dizem para 45.000, eu acho que pode ser um exagero. Nesta cidade Jesus caminhava, nesta cidade Jesus crescia, à beira do paganismo, até que se torna homem, e inicia o seu ministério. Depois de ter feito muitos milagres, de ter curado muitos enfermos, Jesus retorna para Nazaré. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Jesus chega e vai na sinagoga num dia de sábado e começa a curar muitos enfermos. Começa a falar com ousadia, de tal forma que eles ficam admirados. E eles dizem as seguintes palavras: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus volta para Nazaré. O grande filho de Nazaré, o homem que entraria e mudaria toda a história da humanidade, foi desprezado pelos seus irmãos, foi desprezado pelos seus familiares, foi desprezado por seus amigos de infância, e dele zombavam
e perguntavam: não é este o filho de Maria? Quando eles perguntam: não é este o filho de Maria? Obviamente, eles estavam perguntando: e quem é o seu pai? É José? Sabemos que é filho de Maria, mas quem é o seu pai? Seria José? Jesus enfrentou as dores da rejeição. Jesus rejeitou as dores de ser filho de um pai não biológico, de um pai adotivo. A sociedade da Palestina, da Galileia, especificamente de Nazaré, o desprezavam. As dores do sofrimento, as dores do desprezo, as dores do trabalho árduo, as dores de uma família não 100% estruturada aos moldes da sociedade, Jesus sofreu também. Por isso que ele entende órfãos, por isso que ele entende viúvas, por isso que ele entende filhos abandonados pelos pais, por isso que ele entende famílias que não são estruturadas aos moldes da sociedade, porque ele também sofreu na carne o que é ser desprezado, porque não tinha um pai biológico. Talvez você esteja assustado, mas no livro de Deuteronômio 23, se não me foge a memória, tem um texto que diz assim: nenhum filho bastardo entrará na congregação do Senhor. É possível que Jesus muitas vezes tenha ouvido esse texto. É possível que Jesus muitas vezes tenha sido acusado de ser um filho bastardo. Deuteronômio 23, 2, muito obrigado, pastor Robson. É bom estar pregando o pastor atrás. Se você errar, ele já corrige. Amém, irmãos? Deuteronômio 23, 2. Jesus sofre isso na carne. Eu não vou citar aqui, mas existe um evangelho apócrifo, o evangelho da infância de Jesus, que conta milagres mirabolantes acerca do Jesus criança. Nós sabemos que esses milagres foram produto da imaginação dos homens, mas foram homens bondosos que quiseram melhorar a imagem de Jesus enquanto criança, dizer que Jesus era Deus e fazia milagres desde a infância. Jesus, nesses evangelhos apócrifos, é visto sempre como um menino que está dando trabalho na sociedade. Conta o evangelho apócrifo que Jesus, um pai não queria que Jesus brincasse com seus filhos e encerrou o filho dentro de uma torre. E de repente, lá vem o travesso menino Jesus, e chega diante daquela torre, e chama pelo nome do menino, e ele diz assim: meu pai me trancou aqui dentro. E o menino Jesus teria dito, eu estou falando do evangelho apócrifo, irmãos, não é do evangelho da Bíblia não, é uma historinha. Um dia eu preguei numa igreja, e o irmão me perguntou depois do culto se era verdade, se estava na Bíblia mesmo. Não, irmãos, é um evangelho apócrifo, é uma historinha. Aí o menino Jesus diz assim: tem algum lugar que você possa colocar alguma parte do seu dedo? E ele disse assim: tem um buraquinho. E ele colocou o dedinho mingo naquele buraquinho, e o menino Jesus teria puxado ele pelo dedo. Ele passou por dentro daquele buraquinho e saiu correndo.
O seu pai, muito bravo, pegou um chicote e saiu correndo atrás de Jesus. E Jesus pulou uma montanha de uma montanha na outra. E os meninos foram pular e caíram e quebraram as pernas. Aí aumentou o problema para Jesus. O menino Jesus teria vindo, teria curado as pernas daqueles meninos de tal forma que poderia quebrar em qualquer outro lugar, menos naquele lugar. Este Jesus, pobre, quando no dia da purificação, conforme Levíticos 2, 12, 8, ele teria que ser apresentado ao templo para purificação. E toda a família tinha que levar um cordeiro e um pombinho. As famílias pobres levavam 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme Levítico 12, 8. E Jesus era pobre, e Maria e José levaram 2 pombinhas. Já na sua fase adulta, não tinha onde reclinar a sua cabeça, conforme Mateus 8, 20. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando foi cobrado o imposto a César, Jesus também não tinha moeda. Pedro teve que ir pescar e buscar uma moeda. Numa determinada fase do seu ministério, estava padecendo necessidades, e algumas mulheres, conforme Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, foram lá e lhe deram esmolas, uma oferta para sustentar o seu ministério. Mas o anjo disse assim para Maria: este menino será grande, filho do Altíssimo. E Isabel disse assim: quando você entrou aqui, Maria, essa criança pulou no meu ventre e saltou, e saltou, e saltou. Talvez Maria perguntasse: Senhor, o que está acontecendo? Parece que está dando tudo errado. Parece que não dá certo os projetos, as promessas do anjo, nem as palavras de Isabel. Nada funciona na vida deste homem, deste meu filho. Aleluia. E Jesus continua no seu ministério pregando o Evangelho. Numa determinada fase da sua vida, lá no Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 41, 42, Jesus está falando com a multidão, com os judeus. E eles dizem para Jesus o seguinte: nós somos filhos de Abraão. Nós temos um pai. E você? Quem é o seu pai? Nós temos um pai que é Abraão. Mas você, quem é o seu pai? Jesus disse assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam estariam fazendo as obras do meu pai. Vocês teriam me ouvido, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus dizem o seguinte: você ainda não tem 40 anos e viu a Abraão? Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou.
Glória a Deus. Aleluia. A partir deste momento, Jesus começa a se revelar como filho. Ele não tem um pai biológico aqui na terra. Ele não teve um pai biológico aqui na terra. Mas Jesus revela que ele tem um pai que está nos céus. Capítulo 11 que nós estamos lendo do Evangelho de Lucas, começa dizendo que os discípulos pedem para que o Senhor os ensine a orar. E Jesus, quando diz assim, olha, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Isso está lá em Mateus capítulo 6. Mas vocês digam o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. Jesus estava orando em aramaico. E Jesus diz assim, Abba, Pai. Papai, papaizinho que estás nos céus. Os discípulos ficaram boquiabertos, assustados, pasmados. Porque nunca no Antigo Testamento ninguém havia ousado, nem reis, nem profetas, nem sacerdotes, nunca alguém havia ousado olhar para Deus e dizer, Abba! Aí Jesus diz o seguinte, olha meus discípulos, a partir de agora, vocês vão chamar o Pai do céu. Vocês não precisam mais chamar de Todo-Poderoso, vocês podem chamar. Se vocês quiserem chamar de Eterno, chamem, né? Hoje está na moda dizer, oh Eterno. Jesus disse assim, não, mas eu prefiro que vocês chamem de Abba, papai, papaizinho. Porque só pode chamar de papaizinho quem tem intimidade com o Pai. E aí Jesus diz o seguinte, para os seus discípulos, Jesus diz o seguinte, olha, eu vou contar para vocês um segredo, só pode chamar o Pai do céu de Pai, quem é discípulo. E Jesus usa as palavras que está no grego, ho pater, o Pai, tu pater mu, do meu Pai, ho pater rimos, o vosso Pai. Mas quando Jesus olha para os fariseus, saduceus, para os pecadores, ele diz assim, o vosso pai é o diabo. Se eu estivesse lá, eu dizia, Senhor, calma, misericórdia, que linguajar pesado. Aleluia. Jesus disse assim, Pai nosso que estás nos céus, é só os filhos do reino que podem clamar e invocar este nome. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Este Jesus sofreu, mas não precisa ficar com dó dele, não. Ele ressuscitou no domingo pela manhã, não precisa ficar com dó dele, não. Quando Jesus estava indo, carregando a cruz, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 27, Jesus carregando a cruz, caiu, Simão Sirineu ajuda a levar a cruz. E umas mulheres carpideiras, amorosas, profissionais do choro e outras que realmente amavam Jesus, choravam, gritavam, espranteavam ao lado de Jesus. E Jesus olha para elas com todo aquele sofrimento, aquela dor, com todas as feridas no corpo, e ele diz assim, filhas de Jerusalém, não choreis por mim.
Mas, Senhor, com todo esse sofrimento, não quer que nós choremos por você e chore por nós. Aí Jesus diz o seguinte: chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. As mulheres choravam por um motivo errado. Jesus está falando aqui palavras proféticas, escatológicas, que em parte se cumpriram já 40 anos após a sua morte. Jesus está falando das filhas de Jerusalém, da destruição de Jerusalém. Aquelas mulheres, se não elas, os seus filhos choraram e gritaram: caí sobre nós os montes e os outeiros. E os montes não caíram. E eles lembraram que um dia eles pegaram o lenho verde, inocente, e crucificaram, rejeitaram, desprezaram, e disseram que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E crucificaram Jesus. E lá no Calvário, lá na cruz, estava Jesus, aquele menininho que cresceu em Nazaré. Tanto sofrimento, 30 anos, mais de 30 anos de perseguição, de dor, de angústia, de desprezo, de preconceito, de toda uma sociedade. Agora os seus discípulos lhe abandonaram. Todo mundo fugiu, um negou, o outro traiu. E Jesus está lá, e lá na cruz, ele clama. Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesus dá um grito e diz: Abba, Pai! Aleluia! Jesus gritava: papai! Papaizinho, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E Maria está lá chorando, e o Espírito Santo diz a ela: lembra, uma espada traspassará a tua alma. Aí Jesus pega aquela mulher que tanto sofreu, que tanto chorou, que tanto angustiou-se, e diz para um dos seus discípulos: homem, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus foi um filho que deu prazer para sua mãe. Ele foi um filho que trouxe orgulho para sua mãe em toda a sua vida. Morreu como um inocente para que nós pudéssemos estar aqui hoje, em Maringá, louvando e bendizendo o nome dele, porque ele está vivo. E o apóstolo Paulo, quando recebeu a revelação do Evangelho de Cristo, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Capítulo 8, 14 e ao 16 de Romanos, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus, você tem que clamar nesta noite, Abba, Pai. Eu convido para você ficar em pé. Não é o pastor da igreja, não é o esposo, não é a esposa, não é o pai, não é o filho, não é o vizinho, não é ninguém que pode dizer para você, é o Espírito Santo. O pai zela por seus filhos. Conta-se uma história, uma ilustração, que certa feita nos Estados Unidos, um juiz está sentado para receber um réu e também para proferir a sentença sobre aquele réu. De repente, quando abre-se a porta, vai entrando um soldado e um jovem. Aquele juiz olha para aquele jovem e é o seu filho que está entrando. Então, o juiz ouve a acusação. Havia cometido uma infração grave no trânsito. E o juiz olha para as leis e diz assim, jovem, fala o nome dele, eu te condeno a 5 anos de prisão, ou então a uma multa de $15.000. Então aquele jovem olha para o juiz, e ele não vê mais um juiz, e ele grita, Pai, por favor, me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso, Pai. Então aquele juiz tira as suas vestes, desce e vai andando até aquele jovem e diz assim, filho, como juiz, eu não posso apagar a tua sentença, mas como pai, eu posso pagar a tua fiança. Hoje, o Senhor não está aqui como um juiz, Ele está aqui como um pai. O juiz condena, um dia o Senhor ressurreto vai se assentar para julgar as nações, povos e tribos, mas hoje Ele está aqui para pagar a fiança, para te dar a liberdade, para perdoar os teus pecados. Os nossos pecados estavam nos condenando e diziam assim, Jonas, João, Pedro, Maria, todos vocês estão condenados à morte. Aí Jesus pegou a sentença que nos condenava e Ele cravou na cruz e trouxe a remissão e o perdão para os nossos pecados. E eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Se você está numa situação espiritual, que você não sente que o Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus, o Senhor Jesus ressurreto, o Cristo pascal, o Cristo que é a nossa Páscoa, Ele está aqui, não para dar chocolates, não para dar carne assada, Ele está aqui para dar um passaporte para a vida eterna. Se você quer a oração da igreja, nós vamos orar neste momento. Temos alguém? Não há ninguém que queira vir aqui à frente? É um passo de coragem,
é uma renúncia. Não é fácil renunciar o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, não é fácil. Mas aquele que humildemente fizer isto, o Senhor Jesus está aqui para perdoar os seus, os meus e os nossos pecados. Não chore por ele. Não lamente a morte dele. Vamos chorar por causa dos nossos próprios pecados. Vamos chorar por causa do nosso próprio estado. Mas não por ele. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, nos ouvindo pela internet, você pode nesse momento, como você quiser, dar um gesto e entregar o seu coração para Jesus. E o Cristo Pascal vai transformar a sua vida nesta noite. Nós vamos orar: Senhor Jesus, Cristo ressurreto, Cristo que é a nossa Páscoa, Senhor Jesus que passou, que sendo Deus se fez homem, para conhecer as nossas dores, para conhecer as nossas lutas, para conhecer as nossas batalhas. O Senhor Jesus que sentiu a dor na alma, a dor no corpo, a dor no espírito. O Senhor Jesus que sofreu, mas venceu a morte. Foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Agora nós oramos no nome desse Cristo. Papai do céu, visita este irmão, este senhor, esta senhora, este jovem, esta criança que está nos ouvindo pela internet, esta pessoa que pode estar aqui nesta noite, mas não teve coragem de se manifestar. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça, e que o teu Espírito, Senhor, a partir de hoje, venha impactar esta vida, e ele possa sentir a graça, a alegria de ser teu filho, e com todas as forças da sua alma, clamar: Abba, Pai, Papaizinho do céu, é o que os teus filhos clamam neste momento. Assim, ó Pai, nós oramos para a glória de Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Aleluia. Agradecemos o irmão Jonas. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento, ainda temos 5 minutos para alguns avisos. Irmãos, a princípio, o Ministério da Família, nós estamos com o culto. Então, irmãos, além do culto que nós oferecemos a Deus no terceiro domingo, nós temos ainda alguns eventos para acontecer. Nós fizemos no mês de março o nosso primeiro encontro de casais da sede, foi uma bênção, 35 casais, foi muito bom. Nós queremos aí no mês que vem, até o máximo dia 3 de junho, realizar um outro encontro e abranger de uma forma maior, além dos casais. Eu vou conversar com os demais ministérios para que a gente possa fazer algo que abranja toda a família, para as crianças ficarem, para os adolescentes, os jovens também participarem. Então, provavelmente, domingo que vem nós temos aí as novidades que nós iremos oferecer para a igreja. Também temos um projeto para a família, o pastor pediu para que nós fizéssemos para daqui 3 anos esse projeto funcionar. Então, estou pensando, vou conversar e peço oração aos irmãos para que Deus nos ilumine, Deus nos ajude nisso, porque diz a respeito da noiva do Senhor. E um evento mais próximo que nós temos ainda é o Jantar dos Eternos Namorados. Então, o pessoal está perguntando muito, tendo algumas dúvidas. Então, irmãos, vai ser dia 14 de junho, valor de R$130. Entendendo um pouco a programação, que é a dúvida pessoal. Pessoal, vou jantar lá 10h, 11 horas da noite. Não. Então,
8h10 no máximo a gente vai liberar o buffet. Tem algumas entradas ali, algumas coisas. Quem foi o ano passado viu, gostou. Teremos em seguida 1 ou 2 louvores que fala de amor, de amor. Vamos ter ali alguma coisa nesse sentido. Então, fique tranquilo, nós não vamos lá cantar um forró, não. A gente vai estar lá, todo o clima romântico para vocês. Tá? Em seguida já tem a mensagem, pastor Pablo Arthur. O pessoal não conhece muito aqui, mas tem alguns vídeos do YouTube que vocês podem assistir. E é um pastor muito bom, abençoado por Deus. Já ouvi ele algumas vezes e você vai ver, vai se motivar a isso. Em seguida, no máximo 10 horas, você já vai ter o jantar principal, os pratos principais ali. E depois, 11 horas, para quem quiser ficar, teremos alguns sorteios. Nós já temos bons brindes para isso, para sortear. Vocês vão gostar muito. Repassem isso para os irmãos que estão com dúvida. Nós entendemos que alguns têm dificuldade financeira, outros vão viajar. Mas se você tem dúvida com relação ao evento, irmãos, nós estamos orando para isso. Nós temos certeza que Deus vai abençoar. O pastor Pablo é alguém muito bom, tá? Então, a gente não está preocupado com alguém que ia lá fazer graça, não é um stand-up. A gente está preocupado também que Deus fale com você, que o teu casamento melhore. Então, se há alguma dúvida nesse sentido, irmãos, vem falar com a gente, tá? Nós ouvimos algumas críticas do jantar anterior, por isso nós estamos melhorando ainda mais. Tá? Então, nós estamos abertos para ouvir as críticas também. Então, me procure, está o Reinaldo e a Valéria lá no fim do templo também. Estamos aqui para isso. Temos também uma carta de mudança. Apresentamos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Maringá a irmã Ediane Jaqueline Cons, membro dessa igreja desde tempos. E por estar em plena comunhão com o corpo de Cristo, pedimos que os recebam do Senhor como é de costume entre os santos. A irmã de Terra Boa, onde está a irmã? Nós está aqui, seja bem-vinda, irmã. Daqui a pouco os jovens vão conversar com vocês. E a gente também está à disposição para mais informações também. Pedimos também para quem não acertou ainda a agenda da igreja, o irmão Edson está recebendo. Já estão atrasados, quem não pagou. Então, venham com eles.